Amém? Glória a Jesus. Bom é estarmos aqui reunidos, né, irmãos? Para louvarmos, orarmos, estarmos em comunhão e neste momento agora nós nos alimentarmos do verbo, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu oro, irmãos, vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento, em Romanos 3, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Senhor Jesus, quero te agradecer mais uma vez, Senhor Jesus, por este momento, por este culto, por cada vida que está aqui, Senhor Jesus, e acompanhando pela live. Que o Senhor, neste momento, Jesus, possa ministrar em nossos corações, Jesus, possa falar conosco, possa nos ensinar, abrir o nosso entendimento, Jesus. Estou aqui, Jesus, como um instrumento, como um canal, Senhor Jesus, para que o Senhor possa me usar, Pai. Que o Senhor possa tomar posse da minha vida, Jesus, controlar todo o meu ser, Jesus, e me usar nesta noite, Pai. Fala conosco, abra nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui esta noite, Senhor Jesus, entendendo e compreendendo o Seu Evangelho, Pai. Que não venhamos sair daqui com dúvidas, mas venhamos compreender, Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Falei Romanos 3? Desculpa, irmãos, vamos lá em João 3. Perdão, irmãos. Evangelho de João, depois de Lucas. João 3. Famoso versículo que nós falamos e lemos muito. Em nome de Jesus. João 3, versículo 16. Amém? Diz assim, irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, irmãos, é um famoso versículo que nós pregamos muito sobre o amor de Deus, sobre o que o Pai, a obra que o Pai fez para nossas vidas, entregando o seu Filho por nós. Nós não louvamos aqui um plano perfeito. Esse foi o plano de Deus para nossas vidas, entregar seu Filho por amor de cada um de nós. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, irmãos, a gente entende claramente que sem Jesus, aquele que não crê no Filho, aquele que não tem Jesus, está condenado. Então, irmãos, Deus veio fazer uma obra grandiosa neste mundo. Veio fazer uma obra grandiosa, porque o homem sem Jesus está condenado. O homem sem Jesus estão mortos nas ofensas, nos erros, nos seus pecados. O homem está morto sem Jesus. Ele precisa de Jesus para ser salvo, senão ele está condenado. O homem está condenado sem Jesus. O homem sem Jesus, irmãos,
Vamos ler lá, agora sim, irmãos. Romanos 3. Então, o homem sem Jesus, irmãos, ele não pode ser justificado, aperfeiçoado, santificado por Deus. Ele precisa de Jesus para que a obra comece na vida dele, para que ele venha a ser transformado. Romanos 3, irmãos. Todos acharam? Tá depois de Atos, João, nós estávamos em João, Atos, Romanos. 3:9, irmãos. É, 3:9. Irmãos. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do... Então, irmãos, não há ninguém que escape. Todos estão no pecado, debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, irmãos, não há, como a gente leu, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém, irmãos, não há ninguém que é perfeito neste mundo. As pessoas, irmãos, nos chamam de, olha lá o santo passando, aquele é santo. As pessoas acham, irmãos, que nós não somos pecadores, né? A gente vem para a igreja, vem para Jesus, e as pessoas acham que a gente deixou de pecar. Mas não. A gente vem para Jesus, irmãos, e Jesus, irmãos, é Jesus que nos torna santos. Justos. Aí sim, irmãos, nós somos justos. Pessoas justas. Por causa de quem, irmãos? Por causa de Jesus. Não é mérito nosso. Não fizemos obra nenhuma. Não tínhamos, irmãos, não tínhamos como pagar pela nossa salvação. Não tínhamos poder algum. E Jesus, Deus, com seu riquíssimo amor, entregou seu Filho por nós, irmãos. Entregou Jesus para que Ele fizesse essa obra em nossas vidas. Para que Jesus nos justificasse diante de Deus. Porque, irmãos, versículo 10 novamente. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, irmãos, sem Jesus o homem está condenado. Como a gente leu lá em João 3. Sem Jesus o homem está condenado. Sem Jesus o homem não é justo. Ele é injusto. Ele é um pecador. Versículo 19, irmãos. Ora,
Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, irmãos, o mundo sem Jesus está debaixo da lei, debaixo da condenação. As pessoas sem Jesus, irmãos, não pode ser justificada. Algumas não, né? Creio que todas vão querer se justificar quando chegar aquele dia. Chegar o dia da ira. Chegar o dia que nós estaremos frente a Jesus. Vão querer justificar, irmãos. Vão querer justificar na lei. Vão querer justificar nas suas obras. Mas a palavra é bem clara, irmãos. Não é pelas obras que nós seremos justificados. Não é pelas obras. É por Jesus. É por Jesus que nós seremos justificados. Olha só, irmãos, um pouquinho para frente, ou uma página, Romanos 5. Romanos 5 diz assim, irmãos, versículo 1. Sendo, pois, justificados temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos justificados pela fé. E quando nós somos justificados, irmãos, nós temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus, por Jesus Cristo. Então é por Jesus, por meio de Jesus, é Jesus que nos justifica. Então, irmãos, nós precisamos de Jesus, o homem precisa de Jesus, para ter acesso a Deus, para poder falar com Deus, para poder ser amigo de Deus. Porque a palavra nos ensina, irmãos, que o homem nessa situação aqui que nós lemos em Romanos 3, que não há um justo sequer diante de Deus, o homem nessa situação, irmãos, ele não tem acesso a Deus. Ele não pode falar com Deus sem Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o mediador entre nós e Deus. Ele é o que está no meio entre nós e Deus. Então é por Jesus, irmãos, que nós temos acesso ao Pai. Então, irmãos, o mundo acha que tem Deus. O mundo fala que tem Deus. Eu tenho Deus. Eu creio em Deus. Eu vou ser salvo. Eu vou para o céu. Mas se não tiver Jesus, irmãos, que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Sem esse caminho, sem Jesus, como vai a Deus? Como pode ter Deus? Então, o homem precisa de Jesus para ser justificado. Vamos dar para ler, irmãos. Continuando no 2. Mediante que obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer
pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós. Olha só, irmãos, que interessante. O apóstolo Paulo fala que há alguém que ainda possa morrer por um bom. Eu posso, e a palavra nos ensina, né, irmãos, a dar a vida. Eu posso morrer pela minha esposa. Eu posso morrer pela minha esposa. Mas eu pergunto para os irmãos morreriam por um viciado, por um drogado? Os irmãos colocariam a sua vida, porém haria a sua mão no fogo, não tem esse ditado? Por alguém nessa situação? Então nós, irmãos, não somos como Jesus. Pode ser que alguém levou uma bala por alguém, pode ser que alguém entrou na frente de um carro por alguém, pode ser que isso aconteça. Mas Jesus, irmãos, Jesus foi diferente. Esse amor é diferente. Esse amor de Jesus é diferente. O irmão Cláudio pregou na quinta sobre o amor de Jesus. O Tom pregou na terça sobre o amor de Jesus. Que nós somos devedores do amor. E Jesus, irmãos, esse amor de Jesus é diferente. No 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós. Então, Jesus, irmãos, morreu por todos. Por todos. Por todos. Irmãos, se Jesus morreu por todos, irmãos, a palavra fala que a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Deus não quer perder ninguém. Mas aí, irmãos, nós lemos lá em João 3, que essas pessoas não vêm para a luz, não permanecem em Jesus porque vão ser reprovados. E não querem sair dos seus pecados. Não querem sair da prostituição. Não querem deixar a mentira, os vícios, os seus pecados. Mas as pessoas precisam de Jesus. Porque Jesus é o mediador. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que vai justificar essa pessoa. Jesus é a pessoa que vai reconciliar o homem com Deus. Muito mais agora, no 9, irmãos, muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, olha só que maravilha, que glória. Nós fomos justificados. E com isso, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Porque, irmãos, em Efésios vai falar, nós estávamos mortos nas ofensas, nos pecados, nos nossos erros, irmãos. E Jesus nos vivificou. Jesus nos vivificou, derramando o seu sangue. Ele pagou o preço pelas nossas vidas, ele derramou o seu sangue, irmãos. No 10, novamente, pois se nós, quando éramos inimigos. Então, irmãos, sem Jesus, o homem é o quê de Deus? Inimigo. Não é amigo, é inimigo. Sem Jesus, irmãos, o homem é inimigo. Inimigo da cruz, inimigo de Jesus. É inimigo. Sem Jesus não tem conversa, o homem é inimigo. Não tem amizade com Deus, porque a amizade dele é com o mundo. A amizade deste homem é com o pecado. Não podemos, irmãos, servir a dois senhores. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que agora
alcançamos a reconciliação. Então é por Jesus, irmãos, que nós alcançamos a reconciliação com o Pai. É por Jesus que as pessoas vão ser reconciliadas com o Pai. Porque nós lemos em Romanos 3, irmãos, não há um justo. Todos estão destituídos da glória de Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos pular um pouquinho e vamos... No 17, irmãos. É versículo, tá, irmãos? Versículo Romanos 5, 17. 16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. Está falando aqui de Adão. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Então, irmãos, Adão pecou, e essa ofensa, esse pecado trouxe a condenação para o homem. Então todos pecaram. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Então, irmãos, por Jesus veio essa graça. E o que é graça, irmãos? É um favor. É um favor que nós não merecíamos. Não merecemos, irmãos, entenda. Não merecemos essa salvação. Não merecemos essa graça, esse amor de Jesus. Não merecemos o perdão, nem a misericórdia. Mas Jesus, irmãos, Deus, nos amou e entregou o seu Filho unigênito por nós. Deus entregou, irmãos, o seu Filho por cada um de nós, para que essa justificação, essa reconciliação, por Jesus, irmãos, chegasse até nossas vidas. Pois, como pela desobediência, 19, irmãos, pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram, perdão, irmãos, me perdi aqui, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos. Então, irmãos, se antes não éramos justos, como a palavra disse, não havia um justo sequer. Se antes a gente não éramos justos, por Jesus, pela obediência de Jesus, irmãos, pela obediência de Jesus, por tudo que Jesus suportou, irmãos, suportou as afrontas, suportou a traição de um amigo, de um discípulo, suportou o abandonamento de amigos, de discípulos, suportou as chicotadas, os açoites, suportou aquela coroa de espinho furando a sua cabeça. Olha só, irmãos, por essa obediência, pela cruz, pelo seu sangue derramado, hoje nós somos pessoas justas. No céu, irmãos, no céu vai entrar algum pecador, irmãos, no céu? Vai entrar, irmãos? Não pode, né? No céu não entra pecado.
E como a gente vai entrar no céu, irmãos? Como a gente vai entrar, irmãos? Sendo justificado por Jesus. Então, Jesus, irmãos, Jesus em Efésios fala, ele é a nossa garantia, é o selo. Então, irmãos, naquele dia a gente vai ter o ingresso. Vamos entregar na mão de Jesus o ingresso, a garantia, o selo, o Espírito Santo em nossas vidas. Aí, aquele que não tem a garantia, aquele que não tem a justificação, não tem a reconciliação com Deus, não vai poder entrar. Não vai poder entrar. Então isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Porque sem Jesus não tem conversa, não vai poder. 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso. Então, irmãos, é mediante Jesus que essa graça alcançou nossas vidas, esse favor. É mediante Jesus. Aqui em Romanos, voltando um pouquinho, Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, 24, diz assim, irmãos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Nós somos justificados, irmãos. Nós precisamos pagar alguma coisa? Precisamos pagar a pregação aqui, os irmãos cobram? Não. A justificação, irmãos, é gratuita. E é pela graça. E é pela fé. É pela fé. Nós não compramos a fé de ninguém aqui. E ninguém deveria cobrar a fé de alguém. Porque Jesus não cobrou nada. Como nós lemos, irmãos, Deus provou o seu amor. Deus prova o seu amor. Jesus prova o seu amor morrendo por nós, ainda nós sendo pecadores. Então ele não espera nada em troca. Ele não espera nada de ninguém. Ele trouxe a palavra. A pessoa tem que querer. Querer ser salva. Jesus não vai puxar pela mão, dar uns tabefe e empurrar essa pessoa pela porta. Não. A pessoa tem que ter a boa vontade e querer Jesus. Não vai ter desculpa naquele dia. Ô Jesus, você não falou comigo? Você não me chamou? E olha que Jesus vai chamar. Olha que Jesus vai mandar alguém para falar com essa pessoa, com esse homem, essa mulher. Jesus não é um Deus injusto, irmãos. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Não vai ter como, ninguém vai escapar. – 24 novamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Aí, irmãos, ele é justo e ele é justificador.
Ele é quem justifica. Ele é quem justifica. E não tem outra pessoa, irmãos, que vai te levar a Deus. Não tem outra pessoa, outro ser, não é anjo que vai te levar a Deus. Não são os pastores, apóstolos, tem uns que se dizem apóstolos, evangelistas, presbíteros, irmãos, sua família, outras religiões. Não, é somente uma pessoa que vai te justificar, que tem o poder para perdoar os pecados. Não foi pregado isso domingo passado? Que Ele é o único que tem o poder de perdoar os pecados. Logo, Ele justifica a pessoa, porque Ele tem esse poder. Vamos lá em Efésios, irmãos. Um pouquinho para frente aí. Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios 2, capítulo 2, 14. Efésios 2, 14. Amém? Pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz, irmãos? Por que Ele é a nossa paz? Porque é por Ele, irmãos, que nós temos paz com Deus. Ele é a nossa paz. É Jesus, irmãos, que nos faz ter paz com Deus. Porque o homem sem Jesus não tem paz com Deus. É inimigo. Não é amigo, é inimigo. E olha o que Jesus, irmãos, fez. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua. Então lá na cruz, irmãos, Jesus derrubou uma barreira, irmãos, que estava entre nós e Deus. Por isso, irmãos, a palavra fala, cheguemos com confiança. Hoje nós temos confiança, ousadia para chegar a Deus. Porque lá atrás, sem Jesus, irmãos, estavam falando com quem, irmãos? Os homens falavam com quem? Se é por Jesus, irmãos, que nós falamos com o Pai, Ele é o caminho, é por Jesus que nós temos acesso ao Pai. E lá atrás, com quem as pessoas estavam falando? Porque é por Jesus, Jesus se manifestou aonde, irmãos? No Novo Testamento. Jesus morreu, nasceu no Novo Testamento e ressuscitou no Novo Testamento. Então, irmãos, Jesus desfez a parede de separação. E nós aprendemos domingo também, irmãos, que lá atrás, as pessoas, para terem seus pecados perdoados, derramavam sangue de cordeiros, touros. Mas nós aprendemos, irmãos, que isso não justificou ninguém. Isso não perdoou, esse ato não perdoou ninguém. Nós lemos, irmãos, é pelo sangue de Jesus que nós somos justificados. É pelo sangue de Jesus, irmãos, que nós somos perdoados. Então, irmãos, hoje nós aprendemos certo.
nós aprendemos certo, que é o sangue. Nós precisamos do sangue de Jesus para sermos limpos, purificados. O sangue de Jesus, irmãos, deve cobrir as nossas vidas. Amém, irmãos? 15. A lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela aí. Então, irmãos, então Jesus, no seu corpo lá na cruz, ele aniquilou a inimizade, irmãos. E hoje, para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra, para louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, é digno de toda a honra, toda a glória. É por Ele, irmãos, que hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos, o homem tem a oportunidade de ser salvo, de ser reconciliado novamente com Deus, de ter uma nova aliança com Deus. Porque Ele desfez a velha aliança. Ele derramou o seu sangue e hoje nós temos um novo testamento. Então nós temos uma nova aliança com Deus por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, nós temos uma nova aliança. E, irmãos, Jesus nos dá esse ministério, irmãos, esse trabalho Ele nos dá esse ministério de reconciliação. E nós temos, irmão, essa obra, cada um de nós tem essa obra, de levar a reconciliação para os homens. E a gente aprende isso lá em Coríntios, irmãos. 2 Coríntios 5, para nós terminarmos. Essa obra, irmãos, que Jesus fez. Pode falar, irmão. Tito 3? Vamos lá, vamos lá em Tito 3, irmãos. Vamos ler lá. Até o 7. Um pouquinho mais para frente, irmãos. Glória a Jesus. Até o 8. Amém. Olha só, irmãos. Tito, capítulo 3, versículos 7 e 8, irmãos. A fim. Amém, irmãos? Vou ler. A fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclamemos. Perdão, irmãos. Do 3, eu entendi 6. Ou 7. Então vamos ler, irmãos, para entendermos. Outra hora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feitos. Não falamos isso, irmãos? Não fizemos nenhuma obra, nenhum ato que aos olhos de Deus isso pagasse a dívida. Não. Mas, segundo a sua misericórdia, então foi o que, irmãos? Pela misericórdia. Ele nos salvou
mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Então, irmãos, quando nós somos justificados, quando Jesus, irmãos, derrama a sua misericórdia, a sua graça sobre nós e nós somos justificados, a gente é participante de uma promessa. Jesus nos prometeu uma herança, irmãos. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha só, irmãos. A gente morre, irmãos. A gente morre e não leva nada deste mundo. Sem Jesus, irmãos. Mas quando a gente morre com Jesus, irmãos, quando a gente morre, irmãos, a gente tem guardado lá no céu uma herança. Porque, irmãos, nós fomos justificados por Jesus. Jesus nos trouxe para a sua família, nos enxertou nele, e nós somos participantes dessa herança. Então nós temos uma esperança, irmãos. Nós temos uma esperança. Agora vamos lá em Coríntios. Para terminarmos. 2 Coríntios, irmãos. Tem um versículo que fala assim, né? Que Paulo, que a oração dele por Israel era que eles fossem salvos. Era que eles, irmão, perdão, irmãos. Era que eles fossem salvos. Porque eles não tinham, irmãos, eles não tinham a reconciliação, a justificação. Então essa era a oração de Paulo. Essa era a oração pelos gentios. E Paulo entendeu esse... Romanos, 2 Coríntios capítulo 5. E Paulo entendeu ele entendeu o ministério que Jesus entregou em suas mãos. Ele foi pregar para os gentios. Mas ele tinha um ministério que até mesmo Pedro, que pregava para os judeus, tinha também. Porque os judeus, irmãos, a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Então até mesmo Pedro, Paulo fala aqui, até mesmo Pedro, ele tinha esse ministério da reconciliação. Olha só, 2 Coríntios 5, 14. É isso? Não. 18, irmãos, 18. 2 Coríntios capítulo 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério. Ministério, irmãos, o que é ministério? Trabalho. Um trabalho. Ele nos deu um trabalho. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem. A mensagem, irmãos? Qual é essa mensagem? O Evangelho. E o Evangelho, irmãos, quer o que para com os homens? Reconciliar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos
da parte de Cristo que vos reconcilieis? Então, irmãos, o nosso papel aqui na terra é reconciliar os homens com Jesus. Fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Então essa é a mensagem, irmãos. Esse é o nosso trabalho aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, irmãos, o nosso papel é pregar o evangelho, pregar a mensagem da reconciliação. Porque Jesus fez, e é o que Jesus nos deu, nos entregou em nossas mãos. Reconciliar os homens com Deus. Porque nós sabemos, irmãos, porque os homens estão condenados. Lemos lá em João 3. Os homens estão condenados sem Jesus. E há uma obra grande de Satanás, irmãos, para que esses homens não venham para Jesus. Então nós, irmãos, temos esse dever, essa obrigação de pregar esse evangelho, pregar a reconciliação, essa mensagem, pregar esse amor de Jesus. Falar para essas pessoas que Jesus é o caminho. Não é Maria que vai levar essas pessoas a Deus. Não é Buda, não é nenhuma outra entidade, anjo, não é ninguém. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é quem pode, é quem tem um poder de justificar e reconciliar o homem. Amém, irmãos? Que possamos ter essa mensagem. É a palavra, né, irmãos? É o evangelho. O evangelho todo, o Novo Testamento todo, é a mensagem de reconciliação para com os homens. Amém, irmãos? Que possamos levar essa mensagem, porque é a nossa obrigação. É o nosso ministério. Cada um de nós tem esse ministério. O apóstolo Paulo não falou isso somente para os pastores, para a liderança. Todos nós temos esse ministério, esse chamado. Ide e pregai, né, irmãos? Jesus chamou a todos para pregar. A gente vai pregar como, irmãos? Muitas das vezes é a nossa conduta, o nosso andar, o nosso falar. Muitas das vezes é a palavra sendo pregada mesmo. Então, as pessoas, irmãos, estão olhando para nós, porque elas acham que nós somos santos. E se a gente erra, irmãos, se a gente falha em alguma coisa, essas pessoas vão apontar os nossos erros, vão nos condenar. E isso é muito visto claramente, irmãos, na internet. Com a internet, irmãos, o irmão falou isso, né? Quinta-feira. Com a internet, as pessoas erram. Estou falando de irmãos, né? Nas igrejas, as pessoas, pastores, liderança, erram. E as pessoas do mundo vão lá e metralha. Condena as pessoas. Então é isso. É o mundo que nós vivemos. Então nós devemos vigiar em todo instante, irmãos. Para não escandalizarmos, né, irmãos? A gente erra, nós somos falhos, né? Mas devemos vigiar, para que esse pecado não seja aquele pecado que realmente escandalize, as pessoas falam, aí o nome de Jesus é escarnecido, né, irmãos? Então, é importante vigiarmos. Amém, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Matilde e Jason e Sádia. Amém, irmãos? Sádia